Olá, sou o Beto, seu apresentador aqui do canal Márcio Tenório News. É sempre bom vir aqui para contar histórias como a de hoje que iremos contar. Venha com a gente embarcar nessa história de onde e como surgiu o futebol, e como ele chegou aqui no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquela moral para a gente. Simbora para o vídeo. A história do futebol. Surgido como uma comemoração inglesa pós-guerra, o futebol chegou ao Brasil, no final do século XIX, através de Charles Miller, um jovem filho de ingleses. O futebol, esporte que é considerado a paixão nacional e, sem dúvidas, o mais popular do mundo, começou a ser praticado na Inglaterra, no século XVII. Na época, o esporte não tinha o formato que tem hoje e tampouco era chamado de futebol. Isso só aconteceu décadas depois, com a criação das regras. Hoje o futebol movimenta um mercado financeiro bilionário, proporciona eventos globais, transforma atletas de todas as origens em ídolos internacionais e utiliza da mais alta tecnologia em transmissões e equipamentos esportivos. No entanto, a história do futebol não começou assim. O esporte trilhou uma longa jornada, sem nenhum tipo de glamour e com poucos holofotes, até chegar a esse patamar. Futebol e sua origem. Não se sabe ao certo com precisão a data exata que o futebol surgiu. Os historiadores contavam que os ingleses adquiriram o hábito de chutar uma bola de couro, símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca, como forma de comemorar a expulsão dos dinamarqueses de seu país ainda no século X. A ação era realizada todos os anos. Mas, com o tempo, a prática passou a popularizar-se, e os jogos com a bola passaram a ser realizados com maior frequência. Os jogos não tinham regras estabelecidas, e era permitido de tudo, até alguns tipos de agressões para avançar ou conter o adversário, o que acabava ferindo muitos dos praticantes. Com as consequências, o rei Eduardo II decidiu proibir os jogos, temendo a perda dos soldados do seu exército. A prática foi proibida, mas não cessada, apenas em 1681. Os jogos com a bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra. O período entre 1810 e 1840 registrou o crescimento popular do futebol pelos alunos das escolas públicas da Inglaterra. Porém, o esporte permaneceu sendo considerado uma atividade violenta e não apropriada aos jovens de classe alta dos colégios da elite inglesa. Regras do futebol. As primeiras regras escritas do futebol foram criadas em 1830, The Football Rules, pelo Colégio Harrow. Estabeleceram a regra que as equipes teriam que ter o número de 11 jogadores para cada e os gols para onde a bola deveria ser conduzida. Como havia uma diversidade nas regras, que variavam para cada colégio, em 1848, houve uma reunião de diretores de várias escolas que estabeleceram um código comum para o futebol, o que ampliou a aceitação da atividade nos meios educacionais e nas classes mais altas. Ao longo das décadas, novas regras foram implementadas e muitas outras modificadas até o futebol chegar ao formato que é conhecido hoje. Entre as mudanças, muitas colaboram para que o jogo ficasse mais limpo e justo. Entre as principais regras inseridas, uma das ferramentas fundamentais para a disciplina foram os cartões amarelos e vermelhos. Eles foram inseridos em 1970, para a Copa do México, como uma forma de facilitar a comunicação entre os países que não falavam o mesmo idioma. Além disso, as regras do futebol têm alterações constantes pelos órgãos reguladores, como mudanças nas dimensões de campo, substituições de jogadores e muitas outras. A mais recente mudança nas regras do futebol foi a inserção árbitro de vídeo, VAR. A novidade possibilita que os árbitros sejam auxiliados pela ajuda de câmeras quando houver dúvidas sobre os lances do jogo. O equipamento ainda não está inserido em todos os campeonatos, mas foi utilizado na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Copa América de 2019 e já é utilizado em alguns jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. As últimas alterações nas regras do futebol foram feitas para validação na temporada 2019-2020 pela International Football Association Board, (IFAB), e passaram a valer a partir do dia 1º de junho. O crescimento do futebol como esporte. O crescimento dos desafios e torneios entre clubes foi impulsionador para a institucionalização do futebol, que ocorreu em 1863.
A partir da fundação da Football Association, FA, instituição que formulou as primeiras regras para a prática do futebol, o esporte passou a ter mais visibilidade e a elaboração de campeonatos e partidas oficiais iniciou-se. A criação dos campeonatos foi importante para o surgimento de regras universais para o futebol, e desde então, o esporte começou a expandir-se, universalmente. Ao longo da década de 1870, o futebol começou a ser praticado pela classe trabalhadora inglesa, estimulada pelos donos de fábricas, pela necessidade de jogadores para se formar equipes. Nesse momento, o futebol deixou de ser privilégio da classe endinheirada e passou a ser difundido pelos centros urbanos e pelos diversos segmentos da sociedade britânica, contribuindo para um espaço de convivência entre burgueses e operários. Criação da Copa do Mundo. Em 1904, dirigentes da Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça reuniram-se em Paris, na França, para fundar a Federação Internacional das Associações de Futebol, a FIFA, órgão que comanda o futebol e é responsável por organizar competições de nível mundial. A entidade foi criada para suprir o desejo de um torneio de futebol entre os países. Após a criação, a Inglaterra foi a primeira a aderir à nova federação, seguida por Alemanha, Áustria, Itália e Hungria. Em seguida, países de outros continentes aderiram à FIFA. Atualmente, a federação tem sua sede em Zurique, na Suíça. A primeira edição da Copa do Mundo de Futebol foi realizada, pela organização, em 1930, no Uruguai, e contou com a participação de 13 seleções da América e Europa, o que influenciou ainda mais a expansão do futebol. Depois desse ano, a Copa do Mundo criou a tradição de ser disputada de 4 em 4 anos. Posteriormente, Itália e França sediaram o Mundial, que foi paralisado de 1942 a 1946, em consequência da Segunda Guerra Mundial. Foram disputadas 20 Copas do Mundo, contando até sua edição de 2018, e apenas 8 países de 2 continentes conseguiram levantar a taça de campeão. O Brasil é o primeiro da lista, com, até então, 5 vitórias, e o único a ter disputado todas as edições do torneio. Veja a lista completa dos países sede e campeões do mundo de futebol. Ano 1930. País sede, Uruguai. País campeão, Uruguai. Ano 1934. País sede, Itália. País campeão, Itália. Ano 1938. País sede, França. País campeão, Itália. Ano 1950. País sede, Brasil. País campeão, Uruguai. Ano 1954. País sede, Suíça. País campeão, Alemanha. Ano 1958. País sede, Suécia. País campeão, Brasil. Ano 1962. País sede, Chile. País campeão, Brasil. Ano 1966. País sede, Inglaterra. País campeão, Inglaterra. Ano 1970. País sede, México. País campeão, Brasil. Ano 1974. País sede, Alemanha. País campeão, Alemanha. Ano 1978. País sede, Argentina. País campeão, Argentina. Ano 1982. País sede, Espanha. País campeão, Itália. Ano 1986. País sede, México. País campeão, Argentina. Ano 1990. País sede, Itália. País campeão, Alemanha. Ano 1994. País sede, Estados Unidos. País campeão, Brasil. Ano 1998. País sede, França. País campeão, França. Ano 2002. País sede, Japão e Coreia do Sul. País campeão, Brasil. Ano 2006. País sede, Alemanha. País campeão, Itália. Ano 2010. País sede, África do Sul. País campeão, Espanha. Ano 2014. País sede, Brasil. País campeão, Alemanha. Ano 2018.
País sede: Rússia. País campeão: França. Futebol chegando ao Brasil. Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil. O futebol chegou ao Brasil em 1894. Charles Miller, um jovem filho de ingleses que chegou a São Paulo após realizar seus estudos na Europa, trouxe consigo bolas e regras para a prática do futebol no país. A prática do futebol, no Brasil, foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Club, formado por colonos ingleses, mas o primeiro clube formado, especialmente para a prática do futebol, foi a Associação Atlética Mackenzie College, em 1898. O crescimento do futebol no Brasil acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época, o remo, viesse a ficar em segundo plano, chegando a ser quase esquecido pelos brasileiros posteriormente. Com isso, algumas equipes de remo tornaram-se clubes de futebol, como Flamengo, Vasco da Gama e Botafogo, no Rio de Janeiro. A primeira equipe de futebol carioca foi o Fluminense Futebol Clube, fundado no ano de 1902. Também foi a primeira equipe a cobrar ingressos para uma partida de futebol no Brasil, realizada contra o Paulistano, quando, aproximadamente, 2.500 pessoas acompanharam o duelo. Esse jogo também foi marcado como o primeiro que teve o comparecimento de um chefe de Estado, o então presidente da República Rodrigues Alves. Com o esporte popularizando-se e a demanda de público e jogadores aumentando, as fábricas, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, começaram a promover a construção de campos para atrair operários à prática do futebol. Em 1940, a casa dos grandes clubes de futebol paulistas foi o Estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu, e, em 1960, foi inaugurado o Cícero Pompeu de Toledo, também chamado de Morumbi, o maior estádio privado do país e sede dos Jogos do São Paulo Futebol Clube. No Rio de Janeiro foi inaugurado, em 1927, o Estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário. Para a Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, foi construído o que viria a ser o maior estádio do mundo, o Maracanã, cujo nome oficial é Estádio Jornalista Mário Filho. Porém, após passar por reformas para a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, o estádio perdeu o status de maior do mundo, embora ainda seja o maior do Brasil. Infelizmente, para os brasileiros, o Maracanã foi palco de uma triste derrota do Brasil. Na final da Copa de 1950, nossa seleção perdeu para o Uruguai de 2-1, episódio que ficou conhecido como Maracanazo. Na época, o Brasil era o favorito para conquistar o troféu. A decepção é comparável à recente derrota de 7-1 para a Alemanha, na semifinal da Copa de 2014, também realizada no Brasil. Seleção Brasileira. A seleção brasileira foi fundada em 1914, mas, antes do primeiro jogo oficial, houve uma fase chamada de pré-seleção, na qual as equipes combinadas de clubes regionais jogavam contra os países vizinhos. O primeiro jogo feito pelo Brasil foi no dia 21 de julho de 1914, contra o Exeter City, um time inglês, com vitória de 2-0 para o Brasil. Em 20 de agosto de 1916, surgiu a Confederação Brasileira de Desportos, CBD, entidade que seria responsável pelo desenvolvimento desportivo do Brasil. Daí para frente, o futebol evoluiu e foi ganhando mais profissionalismo. O primeiro título veio em 1919, pelo Campeonato Sul-Americano, atual Copa América. Em 1923, a CBD foi filiada à FIFA, e o futebol brasileiro sofreu amplas modificações administrativas e estruturais para entrar em conformidade com as exigências demandadas pela instituição. Em 1930, foi realizada a primeira Copa do Mundo, no Uruguai, e o Brasil, único país que esteve em todas as edições do torneio até hoje, já estava lá. Mas a seleção não conseguiu passar da primeira fase, assim como aconteceu na edição seguinte do Mundial. A conquista do primeiro Mundial só aconteceu em 1958, na Suécia, onde também destacou-se o jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, com apenas 17 anos. Nessa edição da Copa, os dirigentes brasileiros esqueceram de enviar a numeração dos jogadores para a FIFA, e a entidade precisou defini-la. Pelé recebeu a camisa 10, o que acabou eternizando o número logo em seguida. Nessa Copa, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol.
Também foi a partir desse Mundial que teve início a chamada Era de Ouro da seleção brasileira. De 1958 a 1970, foram 3 títulos em 4 Copas. O bicampeonato veio em 1962, na disputa realizada no Chile. Em 1970, no México, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato com uma campanha inquestionável. A seleção venceu todos os adversários, marcando 23 gols e sofrendo apenas 2. A seleção brasileira de 1970 é considerada, por muitos, a melhor de todos os tempos, com destaques como Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Tostão, Gerson, Clodoaldo e Rivelino, além de Pelé. Como a FIFA determinava que as entidades nacionais ligadas ao esporte deveriam ter dedicação exclusiva ao desenvolvimento do futebol, em 24 de setembro de 1979, surgiu a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para gerir unicamente do futebol brasileiro. Em 1994, o Brasil vivia um cenário muito diferente da Copa de 1970 e não era considerado como favorito no Mundial, já que havia se classificado no sufoco, graças à ajuda de Romário, que foi apelidado de São Romário. Na Copa, o destaque veio para a grande dupla, Romário e Bebeto. Os dois foram decisivos em gols e assistências que levaram a seleção ao tetracampeonato. Nesse momento, o Brasil passaria a ser a primeira seleção a conquistar 4 Copas do Mundo. Em mais um ano que a seleção não era vista como favorita, no Mundial de 2002, o Brasil surpreendeu. Ronaldo, o fenômeno, era tido como dúvida sobre suas condições de jogo em consequência de lesões, mas teve grande atuação e foi artilheiro da competição com 8 gols. Ao seu lado também brilhou Rivaldo, que foi decisivo em quase todas as partidas, marcando gols importantes. Com o título da competição, a seleção brasileira manteve sua hegemonia. Em 1970, o Brasil foi a primeira seleção tricampeã mundial, em 1994, a primeira tetracampeã, e, em 2002, a primeira pentacampeã. Como surgiram os torcedores? A torcida do Borussia Dortmund, da Alemanha, é considerada uma das mais fanáticas do mundo. As torcidas têm grande importância no cenário futebolístico. As pessoas começaram a acompanhar partidas de futebol ainda no século XIX, na Inglaterra, e, a partir do momento que o esporte foi conquistando mais adeptos, os torcedores foram criando interesse pelo futebol. Por permitir a manifestação de emoções distintas, o futebol teve uma grande aceitação da sociedade. O futebol foi um esporte que, após a criação das regras, era voltado para as camadas de elite da sociedade. Em consequência disso, quando o esporte começou a ser praticado no Brasil, os locais dos jogos eram frequentados pela burguesia. No início do século XX, no Brasil, o ato de frequentar os estádios era uma ação de elegância, e, nos jogos, as mulheres tinham o costume de se enfeitarem com vestidos, lenços, chapéus e luvas, mesmo com a temperatura elevada. Com o nervosismo e o calor no decorrer das partidas, elas acabavam tirando as luvas e lenços, e os torciam, encharcados de suor. Na época, o poeta e cronista Coelho Neto, pai do jogador Preguinho, autor do primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo, em uma de suas colunas, produziu um texto chamando essas mulheres de torcedoras. Daí em diante, o termo também ganhou o gênero masculino e passou a caracterizar a paixão clubista. Em 1901, foi formada a primeira liga de futebol do país, a Liga Paulista de Futebol, e, em 1905, foi formada a Liga Metropolitana de Futebol do Rio de Janeiro. Aos poucos, começaram a surgir outras equipes de futebol e também a ser realizados jogos entre os estados, o que ajudou a influenciar o interesse dos espectadores pelas partidas. Racismo e preconceito. O futebol enfrentou problemas ligados às classes sociais desde o seu surgimento na Inglaterra, ocorrendo o mesmo em sua chegada ao Brasil. O esporte, criado para a alta sociedade britânica, enfrentou algumas barreiras, até que fosse apreciado por ricos e pobres, sem distinção de classes. O futebol sofreu uma grande resistência quanto à profissionalização. A elite contestava que o futebol não poderia ser praticado como uma profissão pelos integrantes da camada mais pobre da sociedade, pois, como consequência do desemprego, esses teriam mais tempo para os treinos nos confrontos com as equipes formadas por burgueses. No Brasil, inicialmente, as equipes de futebol eram formadas por estudantes brancos e ricos. Com o tempo, algumas equipes foram abrindo as portas para acolher jogadores que não pertenciam à classe alta, incluindo negros.
Entre os clubes, o Vasco foi um dos que mais contribuiu para a profissionalização do futebol no Brasil. A equipe incluiu mulatos e negros e conquistou títulos, o que colaborou para a quebra do monopólio do jogador branco no futebol. Como forma de resistência à profissionalização, em 1924 foi criada a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, AMEA, uma liga que reunia os grandes clubes de futebol, sem o Vasco, para exigir dos jogadores a comprovação de vínculo empregatício ou estudantil. Assim, poderiam enfraquecer o Vasco, que contava com bons jogadores desempregados. Na sequência, passou a ser exigida a assinatura dos atletas em súmula, o que excluía os que não fossem alfabetizados. Com a intenção de fugir do preconceito, alguns atletas tentaram estratégias para ficarem brancos. Um exemplo foi Carlos Alberto, jogador do Fluminense, em 1914, que se maquiava com pó de arroz antes das partidas. Porém, com o suor das jogadas, o disfarce desaparecia, e a torcida, ainda desacostumada com a presença de negros dentro do campo, xingava o jogador. O aparecimento de Pelé, após a Copa do Mundo de 1958, também contribuiu para uma amenização nos problemas em relação ao racismo. O destaque desse jogador produziu, no país, o sentido de que os jogadores de futebol deveriam vir da camada pobre da sociedade e alcançar o ápice da carreira, após muito sofrimento e batalhas. Com o passar dos anos, outros grandes nomes surgiram no cenário nacional do futebol, trazendo as características que eram semelhantes às do rei do futebol, caso dos jogadores Romário, Ronaldo Luiz Nazário de Lima, chamado popularmente de Fenômeno, e também de Ronaldo Assis Moreira, conhecido como Ronaldinho Gaúcho. Entre tantos outros, eles puderam, por intermédio do futebol, sair de uma classe social baixa para alcançar um alto nível de consagração, representando grandes equipes nacionais e internacionais, além da seleção brasileira, e alcançando os principais prêmios do futebol. Obrigado por ter assistido o vídeo com a gente, ele foi feito com muito amor e carinho para vocês. Se inscreva para assistir a mais conteúdos como esse. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima se Deus quiser.